Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do RochaCast. Eu sou o Paulo, tô aqui com a Gabi hoje. Oi, gente. É isso aí, e a Gabi já tem uns recadinhos aí, né, Gabi? Tenho. Tô aqui passando pra lembrar pra vocês, por favor, gente, nós pedimos encarecidamente que você vá aqui embaixo no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, porque cada vez que lançar um episódio novo, você vai receber uma notificação do YouTube falando pra você não perder e assistir. Comenta muito também, que ajuda no nosso engajamento. E não esquece que a gente tem a página no Instagram também, que a gente posta conteúdo diariamente, tem vários cortes, é bem legal. Então, por favor, vá lá e segue. E falando também das nossas canecas, se você, como eu, ama essa canequinha aqui que está na sua frente agora e deseja ter uma na sua casa para tomar um cafezinho enquanto você ouve um RochaCast, vai lá, ó, tem um e-mail aqui na descrição. Manda um e-mail pra gente que a gente vai passar todas as informações e vai fazer a entrega para você, tá bom? Beleza, é isso aí, bastante informação, né? Nós vamos lançar o desafio qualquer dia aí de adivinhar o que tem dentro da caneca, o que a gente tá tomando. Né? E agora a minha família também serve ao Senhor, né? Minha filha está sendo discipulada, né? Legal. E graças a Deus, é claro, né, que a gente tem muitas idas, né, e vindas de problemas, situações que querem nos tirar do caminho do Senhor. Mas eu acredito que o Senhor tinha propósito comigo, né? Então ele nunca me deixou, por mais que o inimigo tentou, ele nunca me deixou sair dos caminhos dele, porque ele tinha um propósito maior, né? Sim. E é isso. O que mais você me perguntou? Curti. Não, mas aí como que foi esse primeiro encontro com Jesus, assim, uma experiência que você pode falar, nossa, foi? Tá, quando que eu... né? Olha, eu posso dizer assim para você, que quando eu fiz... eu me batizei com 12 anos, num acampamento, mas assim, quando eu comecei, falei, não, eu preciso servir, né? Eu preciso ir para o louvor, por exemplo, né? Foi com 18 anos, né? Que nós nos mudamos de uma igreja grande para uma igreja menor, e lá precisava de pessoas para trabalhar e tudo mais. Então eu falei, não, peraí. Igreja pequena é uma benção. É uma benção. Você faz de tudo, é onde né? forja a gente. Exatamente. E lá eu fazia de tudo, né? Cantava no louvor, pregava, cuidava da dança e fazia toda a parte de design gráfico lá. Inclusive, quando eu me formei, uns anos depois, né? Quando eu me formei, meus primeiros trabalhos foram para a igreja. Eu ofereci a Deus. Eu digo que foi a minha primícia. Meu trabalho, a minha primícia do meu trabalho, da minha vida profissional, eu ofereci para Deus. Mas antes da faculdade, você já desenhava? Antes da faculdade, já gostava? Sim. Tipo assim. Eu sempre gostei muito de desenhar. E eu me lembro que minha professora de educação artística, né? Ela adorava meus desenhos, né? A minha irmã também desenhava muito bem. E ela adorava meus desenhos e tal. E eu sabia que
porque eu tinha esse desejo, essa vontade. Quando eu fui para a faculdade, eu tive que escolher uma faculdade que me desse, naquela época que eu fiz faculdade, né, uma condição de trabalhar, né? Então, assim, eu não sonhava tão alto. Eu queria ilustrar, mas eu falava, não vou conseguir um emprego de ilustrador, é muito difícil, né? Então, eu fui para a faculdade de comunicação visual, que eu me formei em designer, né? Sim. Era o mais próximo que tinha ali. Hoje em dia, já existem muitos cursos de ilustração. Hoje em dia não é nem mais, como fala, só comunicação, nada. É uma vertente muito aberta, sim, né? Eu sei porque eu faço jornalismo, então tô ali na... Tem de tudo, né? Absolutamente tudo que você pensar tem. É igual ADM, mais ou menos. Faz ADM, você pode ir para qualquer canto. Mas agora são áreas mais específicas, né? Eles especificaram muito. Sim, sim. Até quando eu comecei a procurar emprego, as pessoas queriam um designer gráfico que fotografasse, que editasse vídeo, que fizesse animação, sabe? Tipo assim, fazia tudo. O cara tinha que fazer tudo, fazer esse site, o cara tinha que fazer tudo. Aí eu falava, gente, hoje em dia não, né? Hoje em dia cada um está no seu quadrado. Mas, assim, na época eu procurei essa faculdade e falei, bom, é o mais próximo que eu tenho do desenho. E eu me formei, eu tinha um pouco de ilustração na faculdade, 3D, tá? Mas era só uma pincelada, né? Se eu quisesse ir mais a fundo na ilustração, eu teria que ir, né? Só que aí eu comecei a trabalhar na área de designer. E comecei a trabalhar em empresa, comecei a trabalhar em marketing de empresa, né? Você estava lá nos primórdios, né? Da galera que começou, né? É porque a minha mãe, ela é dessa galera também. Ela se formou em marketing. E aí ela mostrava pra mim que hoje você tem programa, né? Que você faz os desenhos e tal. Na época, não, ela fazia no caderno. Nossa, eles desenhavam e na mão, pintavam né? no caderno. Eu falava, mano do céu. Então, ainda existia pouco... Não, existia o quê? O Illustrator, o CorelDRAW, na época que eu... né? Existiam outros programas, mas, assim, eu fui para essa área de designer e fiz assim, o que eu pensei? Eu falei, eu preciso trabalhar, né? Então, eu vou tomar um emprego de designer. Onde vai. Infelizmente, eu não podia, né, me dar o luxo de né, sonhar e ir atrás, né, do meu sonho, que hoje eu consigo, né? Hoje eu consigo, mas, assim, antigamente eu não podia. Eu estudava, trabalhava, tinha que ir atrás. E aí eu comecei a trabalhar em marketing de faculdades, de escolas, e fui assim por muitos anos. 10 anos eu trabalhei nessa área, né? E eu tinha esse sonho. Vou ilustrar livros. Ai, que vontade de ilustrar um livro. Eu queria ilustrar... eu mandava muito currículo para as editoras. Eu queria trabalhar nas editoras. Mas ninguém me ligava a bola para mim. Ninguém, não. Nossa. Mas é um mercado assim que é muito mais masculino, mais feminino, é muito misto. Como que funciona? Na época que eu competi as vagas de emprego, a maioria era homem. Tudo homem, maioria. A maioria. Hoje é mais aberto, mas ainda assim é um público masculino. Mas assim. a maioria era homem. Mas assim, aí eu consegui bons empregos. Bons empregos. Deus me deu. Deus me deu, assim. Eu lembro que o primeiro emprego foi numa escola de negócios muito conceituada. Eu nem sabia que existia essa escola de negócios. Mas que eu consegui um emprego lá. E aí, a partir daí, as outras faculdades, escolas, falavam assim, você trabalhou lá? Então, isso é ótimo, vem para cá. Tipo assim, sabe? Sempre tem a... Então, eu sei que Deus me colocou lá. Deus me colocou lá. E aí, eu fui... Depois, eu mudei de emprego algumas vezes. Mas, assim... Chegou num determinado momento, eu estava trabalhando e estava grávida, né? Já tinha me casado e tudo mais. E aí eu optei por ficar com a minha filha em casa, né? E aí eu parei com designer, mas eu estava meio cansada. Eu falei, não quero mais ser designer. Você uniu o útil ao agradável, né? Eu falei, não quero mais trabalhar como designer. Aí eu comecei a viajar, comecei a fazer curso de bolo, curso de boneco. Alguma coisa. Falei, não, por quê? Porque eu fugia toda hora da questão de que eu queria ser ilustradora. Não dá, isso é um sonho inalcançável, não vai dar. Não rola, né? Aí teve um dia que o Fernando, do Projeto Resgate, da Carta, ele fez assim para mim, olha, tem um cliente meu que ele está precisando de um ilustrador. E me manda os seus desenhos. Aí eu peguei, fiz meu portfólio e mandei para ele. Daí ele fez assim para mim, olha, o cliente adorou, mas ele falou que não é a cara dele. Aí ele fez assim para mim, por que você não faz um livro de infantil, uma história infantil? Porque a sua ilustração, ela é essa.
né, tem esse traço. Eu falei assim, é verdade, né? Eu adoraria, né? Adoraria, mas sabe? Já Aquela tava coisa, Mas eu não posso, longe, não é já pra tava- mim, não, eu não posso. Assim. E a gente, muitas vezes, a gente coloca isso na nossa cabeça, né? Isso não é pra mim. E é uma coisa que você quer tanto, mas você fala, não é pra mim, né? Um pouquinho o microfone. Aí você fala, não é para mim, eu não tenho essa capacidade, eu não sou tão bom assim para fazer isso. Só que aí eu comecei a me inteirar sobre o assunto. Comecei a fazer curso. Aí, quando veio a pandemia, eu já tinha voltado a desenhar, né, pegar, mas assim, esporadicamente. Aí, quando veio a pandemia, eu voltei a desenhar. Aí eu fiz um curso online com uma mexicana, super conceituada. Nossa. E ela junto comigo, eu ia montando o livro, a história, ela ensinou tudo, história, e eu ia mostrando para ela, e foi bem legal. E aí, eu terminei o livro e eu falei assim, agora eu vou ilustrar meu livro com lápis de cor. Foram 3 caixas de lápis de cor. Nossa. Meu Deus. Fiz tudo na mão. Na mão. Gastei 3 caixas de lápis de cor e um monte de papel. E para você desenhar, seja com tinta ou lápis de cor, você tem que ter um papel mais grossinho. Não é o para normal, aguentar né? a camada, né? E aí eu comecei a ver, gente, que gasto é esse? Comprar o lápis mais caro. Esses tipos de materiais são muito caros, né? É porque lápis você tem que comprar o top. Papel, Papel você tem quebra que toda comprar o hora. top. Eu gastei 3 caixas 3 de lápis, caixas. porque não eram lápis profissionais. Aham. Né? Então, eu ia apontando. Sim. Né? E aí, eu peguei esse livro, montei e coloquei na Amazon para e-book, como e-book. Algumas pessoas leram, algumas pessoas até elogiaram e tudo mais. Aí eu falei assim, não, eu vou procurar mais. Aí comecei a fazer curso. E aí eu comecei a escrever histórias, porque já que ninguém me conhecia como ilustradora, eu falei, não, eu vou fazer as minhas próprias histórias. Você ia ter que escrever para poder ilustrar, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer as minhas histórias. Então, o primeiro que eu fiz foi esse, né, com essa professora, que foi a história de uma extraterrestre que vinha lá do planeta Joy, inventei lá. E ela vinha para a Terra porque o pai dela tinha sido contratado para trabalhar na Terra, né? É uma brisa total, né? Tá. Pera, só para eu entender, Tá. talvez até a galera que tá assistindo, ou Tô indo muito rápido? ou tá ouvindo, ou tá ouvindo no Spotify, para entender. O ilustrador, ele só, vou falar bem a grosso modo, tá? Sim. Ele só vai colorir Não, ele vai desenhar. a história de alguém. Desenhar. Ele vai desenhar Sim. a história de alguém. Diante do texto que o autor te passar. Escreva um texto. Sim, aí as editoras vão lá escolher qual que é o ilustrador que tem a ver com a sua história. Essa aqui é o público infantil. Aí ela pega uma Então, ilustradora que tem O ilustrador, então, ele não ilustra qualquer tipo de texto. Ele pode fazer infográfico. Mas tem uns específicos que ele... Sim, ele pode fazer infográfico, sabe? Aqueles de revista. Ele pode fazer ilustração em revista, em jornal, até para um catálogo. Tá. Sabe aqueles catálogos de apartamento? Sim. É um ilustrador Sim. que faz. Tá. Não, mas para entender, A para gente- poder clarear Eu mesmo. vivi isso muito. Vocês assistiram... Se você não assistiu, tá no YouTube. O Reino de Chubby. Sim. A gente Não, fez assisti, aqui tava a aqui. peça de teatro. O texto fui eu que escrevi. Só que eu tenho muita dificuldade de fazer o todo. Tipo assim, eu tenho o texto, mas eu não tenho, por exemplo, a roupa do personagem. Eu não tenho... Na mente. Eu né? não tenho, eu tenho o texto. Eu Sim. tenho o desenvolvimento da história, eu tenho começo, meio e fim, as Sim. falas, mas eu não tenho. E aí eu lembro que a gente juntou uma galera, e aí eu, Darlan, a Dai, a Gil, o pessoal daqui mesmo. E aí a gente começou, eu falei, gente, eu tenho isso aqui, esse é o meu texto. E aí o Darlan foi, e se a gente fizer dessa forma a roupa? E eu acho que é muito isso também, por exemplo. Você vem com o escritor vem com o texto e ela traz todo o fundo, Sim, a sim. história e Sim. colore aquilo Traz para o visual do Sim. texto, Exatamente. né? Traz o visual do Exatamente. texto. Legal. Você tem que ler, pegar ali as... Normalmente o autor vai te mostrar onde ele quer que você aponte, né? Porque você pode colocar coisas ali que não estão no texto, né? Para aumentar a imaginação de quem está lendo. Ou para ligar um ponto ao outro, de repente. De repente. E aí você vai ler aquelas... procurar, né, ali as frases que você quer ilustrar.
e vai esboçar, vai fazer pequenos esboços. Aí tudo tem que ser passado por um processo de aprovação, né? Então, como eu ainda não tinha esses tipos de clientes, eu tinha começado aquela hora e eu queria que desse certo. Aí eu falei, não, eu vou fazer o meu texto e eu vou ilustrar. Vamos ver o que dá. Aí eu estou mexendo demais, né? Aí eu fui me aprimorando, fui fazendo cursos. Só que aí eu falei assim, como é que eu vou ficar desenhando no papel e passando para o digital? Como é que eu vou diagramar um livro e tal? Comecei a estudar a ilustração digital, né? Que aí eu falei, nossa, será que tem que ser ilustração digital? Comecei a voltar, né, para esse mundo. E eu falei, gente, agora tem que ser ilustração digital. Porque eu estava desenhando no papel. Com a pandemia, acho que foi um salto muito grande, né? De uma coisa para outra, né? Sim, mudou, muita coisa mudou. Aí eu falei assim, e agora, né? Como é que eu faço? Aí eu falei, preciso comprar um iPad para eu desenhar. Como é que eu desenho agora? Não tinha um computador velho em casa, não tinha mesa, não tinha. Aí eu falei, como é que eu faço, Senhor? Como é que eu faço? E aí, meu irmão me deu o iPad dele de presente. Caramba. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Não teria como ser outra coisa, né? Não teria. Aí ele me deu o iPad dele e eu comprei a caneta Apple Pencil. Comprei a Apple Pencil e comecei a desenhar. Aí eu falei para ele, você não sabe o que você fez, né? Agora? Ela pensou muito. E aí, comecei a desenhar, né? E a me aprimorar ali no desenho e tal. E aí eu criei... Posso mostrar? Por favor. Pode, lógico. Esse primeiro livro, que foi que acontece no verão, que, na verdade, é um livro que fala, assim... Tá pegando? Curiosidades do verão, porque eu nunca tinha visto isso. Sim. Pode ser até que exista, mas assim, eu nunca vi um livro que falasse de cada estação, né? E minha ideia aqui é fazer todas as estações, né? Sim. E aí é uma história assim que fala lá do solstício de verão, né? Como começa. Que legal. E parte ali, aí vai passando, o que acontece com as plantas. Fases, que legal. O que acontece com as plantas, o que acontece com a natureza, né? Por exemplo, aqui. Ele dá uma ideia do que você pode fazer para brincar na chuva. Nossa, né? Muito legal. E esse livro é engraçado porque assim, eu coloquei toda a minha família aqui. Então, se você... A menininha da capa é minha filha. Que bonitinho. Eu fiz o mais próximo, né? Os vovôs são meus pais, as minhas sobrinhas estão aqui. Então, assim, eu fui desenhando as minhas crianças de perto. O seu irmão tá nesse livro? Não tá. Não, eu queria ver a figurinha dele. Eu ficaria também, que o cara deu o iPad e falou, eu queria ver o Laercinho ilustrado. Por que você não desenhou o meu cachorro no livro? Gente, não... O cachorro dele era mais importante. Mas eu falei, não, próximo eu ponho com o seu cachorro, né? E aí eu consegui, com esse livro, assim, eu trouxe ele até aqui, para o pessoal do Projeto Resgate, para as crianças. E foi meu primeiro contato com criança lendo meu livro. Porque aí, quando eu mostrava para as crianças, aqui eu estava contando a história, e eu virava a página e elas faziam assim, ai, nossa, isso deve ser incrível. Meu, sabe? Esse contato acho que é muito legal, né? Aí eu virava, cada página que eu virava, elas e eu falava, ai, meu Deus, né? Isso é demais. Não tem mais assim, volta. Porque isso é demais. Já era. Foi muito legal, foi muito legal. Aí eu falei, eu quero fazer isso de novo. E aí eu comecei a inventar outras histórias. Aí veio esse aqui, Tem Alguém Aí, que ele fala do medo do escuro. Né? Que já fala. Pra mim que você tinha medo do escuro. Mas ele tem ele tem aqui a questão da fantasia cristã. Sim. Porque a ficção cristã, porque ele vai levar a criança a acreditar em Deus, que Deus está cuidando dela. Isso é muito legal. Caramba. Entendeu? Ela está com medo do escuro por quê? Mas por se Deus está com ela. Então ela fala assim, tem alguém aí? Tem alguém aí? Porque ela quer saber se no quarto dela tem alguém. Mas tem alguém aí. Sim. Tem o Deus que está cuidando de você. Cuidando dela. Sim, ela não está sozinha. Maravilhoso. Então, assim, ele é um livro... Aí, o que aconteceu? Antes de eu fazer esse livro, eu estava escrevendo ele e eu falava assim, não, eu não vou para a área da ficção cristã. Eu vou ficar neutra, pensei eu. Só que a boca fala do que o coração está cheio, né? Justamente. E eu ficava incomodada com aquilo. Eu falei assim, não, tem sentido eu escrever um livro e não sei, né? Não foi para falar do amor de Deus, né?
E aí eu ia para a igreja e a palavra falava comigo. Não, você tem, né, serve, né? Precisa, faz a obra né? de Deus. Né? E eu falava, gente, realmente, acho que eu vou ter que mudar essa história. Aí ela tomou outro rumo. Aí eu comecei a falar de Deus na história e tudo mais. E agora, esse livro, né, que foi lançado agora dia 28 de setembro, ele é totalmente ficção cristã. Só que é diferente desse livro aqui, que eu falo Deus, né, como pai. Aquele livro eu não falo Deus. Eu não uso o nome de Deus. Eu uso outros nomes. Sim. Pegou a referência do livro de Esther? E pegou a referência do livro de Esther também, né? C.S. Lewis faz isso nas Crônicas de Nárnia. Sim. Essa é a ficção cristã de hoje, né? Que as pessoas estão fazendo dessa forma. Porque a ficção, ela não é um livro teológico. Sim. Né? Ela é um livro que você vai trazer os valores cristãos. Você vai trazer uma conduta, né, cristã. Você vai trazer a importância da fé. Né? Um livro de ficção cristã, até é legal falar isso, porque tem muita gente escrevendo ficção cristã agora. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê. Né? E esse subgênero, a gente precisa ver o seguinte: Deus tem que ser sempre maior na história. Né? Sim. Sempre. O mal nunca pode vencer. Porque Deus tem que ser Deus nunca perde, superior. Né? Então, a figura que você escolher para ser Deus, ela tem que ser soberana. Eu queria até entrar nesse assunto, que eu até tinha colocado na pauta isso, porque eu estava muito ansiosa para te fazer essa pergunta. A gente entra nessa pauta da ficção cristã, né, e tal. Eu tenho vontade de escrever um livro. Eu escrevo muito, então eu tenho vontade de escrever livros. E eu amo crianças, sempre trabalhei com crianças. Então, me identifico muito com essa história. Então, gente, pelo amor de Deus. Também sempre achei que nunca poderia fazer. E eu tenho ouvido de muitas pessoas e conversado com muita gente sobre isso, no sentido de... eu acho que a gente, como igreja, tá? E igreja, eu tô falando... A igreja total, né? Não só a nossa igreja, mas todas as igrejas. A igreja é instituição. Isso. A gente pecou um pouco no sentido de não se colocar nesse espaço das artes. Então, teatro, TV, música e literatura. Eu acho que a gente fala muito de teatro, a gente fala muito de música, a gente fala muito de TV. Mas a literatura é precária. Por quê? Porque eu consumo livros desde pequena. Eu comecei a ler com 12, 13 anos. Eu estava até falando do Rick Riordan, eu falei pra você que eu li os livros dele. E eu senti muita falta de livros na minha juventude, adolescência e tal, que falassem dos mesmos princípios que eu tinha na minha casa. Sim. Eu via isso fora no mundo, então tinha muita coisa assim que eu lia que não era cristã, porque eu não sentia que tinha coisas que realmente falassem comigo. E aí você se identificasse. Exato, nos princípios que eu tinha na minha casa. E aí a minha pergunta justamente é essa. Você acha que a gente está atrasado nisso, no sentido de ter mais conteúdo, ter mais livros cristãos para falar com as crianças da nossa igreja e de fora também, porque é o que você falou. Esse livro aqui, ele não tem a palavra Deus. Então, uma criança vai estar na livraria, vai achar o livro, vai gostar, e aí vai ser uma porta de entrada para ela conhecer a palavra e tal. Você acha que realmente a gente tá atrasado nisso? Ficou um pouco para segunda mão, assim? Mas isso é por causa de eu acho que sim. E é por causa daquele velho preconceito. Porque, assim, muita gente acredita que ficção é besteira. É ficção, mesmo que seja uma ficção que não seja cristã. Tem gente que fala assim, ler ficção é besteira. Mas não é. Não é. Quando uma criança, que nem, por exemplo, eu dei um livro para minha filha esses dias, e ela é uma ficção, e ela, num dia de leitura, ela me perguntou sobre 4 palavras que ela nunca tinha ouvido. Olha só. Olha, enriquece. Muito. Então, assim, a ficção, ela enriquece, ela te leva para um ambiente fora da realidade, mas ela te leva aos problemas da vida real. Então, quando você volta, quem falou isso foi o C.S. Lewis. Exatamente. Quando você volta para a sua realidade, você tem um outro ponto de vista. Você começa a ver as porque coisas você diferentes. viu de uma forma ilustrada. Então, a ficção, ela enche você de imaginação. Você sai daquela sua realidade e vai longe. Então, olha como que ela é importante.
ela te ajuda a criar. E reflete sobre as coisas também. Ela te ajuda a ir longe. O Daniel Mastral, ele... Não sei se foi num livro, alguma coisa, que... Não foi num podcast que eu vi ele falando. Que quando ele lançou o livro Filho do Fogo, a editora acho que foi as livrarias. Elas não sabiam como classificar os livros dele. Sei. E aí os livros foi para a área de esoterismo, bruxaria, misticismo. Sabe o que aconteceu? A galera via a capa, Filho do Fogo. Porque o subtítulo é Descortinar da Alta Magia. A galera olhava, é livro de bruxaria, vou comprar. Nossa, ele comprava, lia. Uhum. E realmente, os caras escreviam para ele, falou, comprei o seu livro na livraria tal, X, achando que era livro de bruxaria, eu li, me converti, tô indo na igreja tal. Foi uma estratégia, lógico que Deus usou ali, foi Deus que fez um negócio, mas dentro de uma ficção. Ou não, né? A gente não sabe até onde é real, até onde não é e tal, né? Mas... Então, mas exatamente, a ficção, ela te abre uma porta ali para quem não... atrapalhei. Não, tá tranquilo. A ficção, ela te dá uma experiência que você nunca vai ter na vida real, certo? Porque, assim, fadas gigantes, monstros... Nunca vai acontecer. Né? Até a gente foi lá, os Vingadores, né? O que é aquilo? Nunca vai acontecer. Não, eu tô com um cara lá em casa que tá encanado com a fada do dente, porque caiu 2 dentes dele. Falei, a fada do dente? Falei, mano, não é fada do dente, é papai do dente. É mamãe do dente, né? Quem alimenta o teu porquinho ali é o papai e a mamãe. Não tem, né, fada do dente. Mas é isso mesmo, a criança gosta, né? Ela gosta disso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o preconceito com isso é muito grande. Ainda, né? Ainda, porque, por exemplo, eu chamei... não, acho que é melhor nem falar isso, mas vou falar rapidinho. Eu chamei uma pessoa para ver se ela divulgava o meu livro, uma pessoa cristã, e ela falou que não, porque não falava de Deus. Então, assim... Aí eu falei, não, isso é uma ficção cristã. Não entendeu o propósito. Eu não vou usar o nome de Deus nessa questão, né? Eu não vou... Nesse livro. Ele para quem já conhece a palavra, fica muito claro. Para quem não conhece, vai ser um momento de descoberta. Ela vai falar, que é isso, né? Que personagem é esse? Então, peraí, será que existe mesmo, né? Então, é igual as Crônicas de Nárnia, que é um exemplo para tanta gente, né? As Crônicas de Nárnia, eu falo por experiência própria. Eu passava horas, eu tive muito problema na minha infância na escola, né? Bullying, enfim. E a literatura era o escape. E eu lembro que eu passava horas no intervalo, entre as aulas, lendo as Crônicas de Nárnia. E quando eu li, eu não sabia que o C.S. Lewis era o C.S. Lewis. Eu mal lembro do título do primeiro, O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. O Guarda-Roupa. E eu lia e eu falava, nossa, esse livro é muito bom, não sei o quê. E aí, mais velha, quando eu fui assistir o último filme no cinema... E aí, no último filme, tem aquela cena do Aslan que ele olha pra menina e fala assim, no seu mundo, eu tenho outro nome. Você precisa me encontrar. E eu lembro que eu tava no cinema com meu pai e eu... Não, é que a ficha. Nossa, aí meu pai, que foi? Eu falei, meu Deus, ele é Jesus. Tipo, tudo fez sentido, sabe? Eu falei, nossa. E eu não tinha imaginado, mas aquilo ficou em mim. As coisas que eu li. Sim, porque não se falava, isso é uma ficção cristã. Isso não se fala. Né? Por exemplo, eu descobri recentemente que Poliana é uma ficção cristã. Eu nem sabia. Caramba. Diz que tem, eu nunca li, né, Poliana, mas diz que no livro tem versículos, que ela cita versículos. Tá? Eu nem sabia. A minha esposa, ela usa um termo para tipo determinada situação, assim, sei lá, qualquer coisa. Ela, eu sou muito Poliana, né? Eu preciso mudar. Cara, e eu não faço ideia do que ela tá falando, sabe? Eu fiquei sabendo também que Monte dos Ventos Uivantes. Monte dos Ventos Uivantes. Também é? Ficção cristã, você acredita? Eu não sabia. Caramba, então, assim, existem ficções que a gente nem sabe o que é cristã. Dizem até que Senhor dos Anéis... Tinha um pouco, né? Mas assim, não ele nunca disse isso. Tolkien nunca disse que era. Aí eu acho que só lendo os livros, assim, muito. E são obras pequenininhas, né? Mas diz que ele era o Tolkien era católico, né? E diz que o C.S. Lewis, olhando para a inteligência do Tolkien, falou, que era ateu, falou, eu quero ser... Se você é tão inteligente assim, tão estudado, e é cristão, então eu também posso ser, tipo... Né? Então, não é assim do jeito que eu penso. Então, peraí. E aí ele se converteu. Sim. Né? Então, mas assim, ainda respondendo a sua pergunta, essa questão de a pessoa achar que ficção não leva ninguém a nada, eu acho que deu uma travada, né? Sim.
Mas hoje em dia tem muita gente escrevendo. Tem gente aparecendo, Tem né? gente aparecendo. Tem movimentos, né, acontecendo. E eu acho que isso vai crescer bastante, né? Sim. Mas ainda assim, tem muitas pessoas que não acreditam que a ficção É um tabu, seja... né, na igreja, eu tabu. acho, hoje em dia. Sim. Eu acho que o Brasil, ele saiu de uma fase onde... E isso não foi uma fase que eu vivi, mas eu via muito quando eu era mais nova com os meus pais, porque eu sempre fui da igreja. Tipo assim, tudo era demônio. Tudo era demônio, sim. tudo era demônio. Não, música é demônio. Só tomar cuidado. TV é demônio, Nossa, livro é demônio. Tudo do cão, né? E aí a gente acabou ficando muito naquele mundinho nosso, de coisas nossas, e só o que é nosso é bom. Não, alienados. Alienados. E Exatamente. agora que começou essa abertura de, peraí, tem sim como fazer literatura cristã, tem sim como fazer TV cristã, tem sim como fazer música cristã. E com qualidade, né? Sim. E com com qualidade. excelência, né? Isso, Isso é o excelente. mais Exatamente. importante. Eu acho até que, assim, qualquer ficção... qualquer não, né? Que nem, outro dia minha prima me perguntou, você acha que faz um tempinho, você acha que eu devo deixar a minha filha ler Harry Potter? Ela quer muito ler Harry Potter. Eu falei assim, ela tem entendimento espiritual, né? Ela tem. Ela sabe quem é, né? Ela sabe o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo. Eu falei assim, então deixa. O que a gente vai criar? Um monte de gente alienada, né? Eu acho assim, dentro da sua faixa etária, né, você vai ver a faixa etária e você vai, se você não conhece a história, você vai ler junto, né? Você vai acompanhar, por exemplo, os filmes, você vai assistir junto, né? Eu faço isso com a minha filha. Mãe, eu quero ver esse desenho. Então, vamos assistir juntas, né? Vamos ver. Aí, o que eu faço? Por que eu estou falando isso? Eu explico. Você está vendo esse cara? Olha o que ele fez. Isso não é legal. Quem que ele está tipificando? Isso aí parece quem? Parece o capeta. Né? Tipo assim, esse aí não, parece quem? Parece uma pessoa que está querendo a justiça. Então, assim, você pode usar os desenhos que a gente tem hoje na televisão, os filmes, e mostrar ali as coisas da vida, gente. O cara é ruim, existe muita gente ruim, viu, filha? Existe sim gente ruim assim, viu? Existe, toma cuidado. E assim, é tanto assim que outro dia a gente estava assistindo um desenho e passou uma cena esquisita lá. E ela fez assim, mãe, estragaram o desenho. Por que ela falou isso? Porque eu já ensinei para ela o que é certo e o que é errado. Então, assim, não adianta a gente criar pessoas alienadas. Eu não estou falando para você deixar ela assistir qualquer coisa, não. Até porque isso eu não faço, né? Mas, assim, não é para a faixa etária dela, então ela não vai assistir. Mas se é uma coisa, eu estou pedindo para assistir, ela está pedindo para assistir, e eu falo, não. Então eu falo assim, não, então vamos lá, vamos ver a sua faixa etária, então vamos sentar aqui e a gente assiste junto. Né? E eu vou explicando o que é certo e o que é errado. Você me deu até desculpa te cortar, Gabi. Me deu até uma luz sobre um filme que meu filho está querendo assistir, porque ele está assim. Ele encanou com o Mario, né? Mario Bros, tal, Mario World, não sei o quê, videogame, e ele até põe a bermudinha azul, camisetinha verde, bonezinho pra trás e sai correndo dentro de casa, meu. Ele pula no sofá e dá soquinho pro alto e não sei o quê. E ele, it's me, Mario! Você assistiu o Mario? Não, eu vou alugar o filme. Vou assistir. Vou alugar no... É bom. Pay-per-view lá. Pay-per-view não existe mais pay-per-view. É muito bom. Mas tem o... Mario. Na Smart lá, vou alugar e vou assistir pra depois passar pra ele. Ele não tem nada. Nada? Legal. E assim, são poucos os filmes hoje que não tem uma piadinha de adulto. E esse filme não tem. Olha só. O próprio Shrek tinha na minha época várias piadinhas de Muitas adulto. piadinhas. Muito. É lindo esse filme, o do Mario. Então já É lindo. aprovado. Não, eu acho que também é aquilo. Como eu tenho essa visão do filho que nasceu na igreja, dos pais cristãos, minha mãe, algumas vezes ela falou assim, isso aqui você não pode assistir. Cara, se ela falasse pra mim, isso aqui você não pode assistir. Ai, que você queria assistir. Ai, que eu queria assistir. Sim. E gera uma curiosidade que... A psicologia reversa. Se ela, talvez, se as mães ou os pais sentassem com os filhos e falassem, vamos ver. Vamos ver junto. Não é legal, tá vendo que não é legal? Você não gera curiosidade, a criança não vai atrás sozinha e não causa um problema muito maior do que se você tivesse conversado com seu filho, sabe? Exatamente. Eu acho que é o grande perigo, assim, essa curiosidade que gera. Sim, você criar um tabu, né? Não, isso não pode. Isso não é pra sua, né? Não, isso não é pra sua idade. Eu acho que sim. É que nem Barbie, né? Ela tava super empolgada para assistir Barbie. Eu também. Eu falei, ai, que legal, Descobrimos um pouco antes que era 12 anos. Aí já não, né? não Aí eu rola. falei, filha, é 12 anos.
Além de, né, todos os boatos, nem sei se são verdade, mas assim, eu falei, filha, quando você tiver a idade, a gente assiste. Né? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou sentar do lado e mostrar. Então, assim, a ficção, ela ajuda a gente, sim, a ilustrar fatos da vida, né? Coisas da vida, assim, que... Situações, né? E, assim, até esse primeiro livro que eu escrevi, que eu falei para vocês, da extraterrestre, chamava Zoe, a bailarina de outro planeta. Por quê? A Zoe, ela tinha um pé gigante. Ela era toda azul, com bolas azul claro, assim. Ela tinha orelhas enormes, e garras e pés, e ela queria dançar balé. Entendeu? Só que ela sofria muito bullying. Ela veio para a Terra e todo mundo ficava... Aí ela percebeu que aqui na Terra todo mundo dava sapato. Aí ela falou, como é que eu vou botar um sapato no meu pé se meu pé é tão grande? Aí, na escola, todo mundo ria da cara dela. Falava, você não tem sapato. Aí ela foi na aula de balé, né, aqui na Terra, aí ela tinha que usar sapatilha. A professora falou para ela, você não vai entrar na nossa companhia de balé se você não tiver uma sapatilha no pé. E aí ela ficou toda chateada. Então, assim, é o bullying, né? Sim. A crueldade. Mas o que eu quis fazer nessa história? Eu não quis mostrar o sofrimento da Zoe. Eu quis mostrar como as crianças estavam sendo ruins com elas. Até tem uma cena que ela está... se der, depois eu mando para vocês. Sim. Tá. Ela está no centro da escola, assim, no pátio, e todo mundo está olhando para ela. Só que tem uma menina loira, tem uma menina morena, tem um menino com vitiligo, tem um menino, né, negro, bem alto, e um menino baixinho, branquelo. Tipo assim, sabe? Sim. Pessoas diferentes. Então, quer dizer, todo mundo tem uma diferença, Aham. né? Sim. Todo mundo tem uma diferença. Ninguém é igual a ninguém, né? Então, ela está no centro assim e está todo mundo olhando para ela. Então, eu quis mostrar como as pessoas são cruéis, né? E aí eu falei para minha filha, olha, você está vendo? Ela nem tinha idade para ler nessa época. Eu mostrava os desenhos para ela e falava assim, ó, você está vendo essa menina? Ela está sofrendo porque as pessoas estão sendo ruins com ela, né? A gente tem que respeitar, né? Seja como for a pessoa, a gente tem que respeitar a pessoa. E ela, então, assim, dessa forma, então, a ficção, ela ajuda a gente, sim, Nesse lugar, a mostrar, principalmente para as crianças, os aspectos da vida que a gente talvez não consiga mostrar. Até porque eu acho também que aquilo, com adulto, a gente tem... É muito aberto a conversa. Por exemplo, a minha mãe, hoje em dia, quando ela vai conversar comigo... eu falo pra ela, mãe, não tô me sentindo bem. Eu consigo me expressar Isso é legal. de forma madura. Sim. E ela entende. Mas quando a gente tá falando de uma criança, talvez Sim. ela não saiba se expressar de uma forma. E aí, por Exatamente. exemplo, ela lê um livro desse, da ET, por exemplo, ela sofre bullying. E aí, no livro, ela lê isso e ela fala, nossa, peraí, eu me identifico aqui que eu tô, entendeu? Sim. E aí, abre essa conversa com o pai, com a mãe, Exatamente. entender o que tá acontecendo e tal. Exatamente. Então, através da ficção, ela... é mais aberta, ela né? é compreendida. Exatamente. Diz que a ficção, né, é um fato, na verdade, comprovado cientificamente, que a ficção ela ajuda a gente a criar autoestima. Autoestima não, desculpa. Empatia. Empatia. Quando você vê o personagem sofrendo, né, ou lutando por algo que ele quer, você sabe a trilha que ele está passando. Você cria empatia. Sim. E os filmes também fazem isso. Só que quando você está lendo, você é coautor do livro. Né? Você fala, olha, podia acontecer isso. Né? Você está lendo ali. Ele te dá a imaginação, né? Você vai junto, né? Você vai junto, né? Então, assim, é muito mais imersivo, né? O livro do que a ficção por tela e tal. Diz também que a tela, quando a gente costuma ler na tela, muito na tela, a gente fica com aquele senso de... Perde o senso do que é verdade e mentira. Na tela? Na tela. Por quê? Porque normalmente o que você lê na tela é rápido, não é? Sim. Agora, quando você está lendo no livro, você vai ler frases mais longas. E diz que quando você lê frases mais longas, esse senso de que você de que está escrito a verdade ou a mentira é maior. Você vai criando esse senso. Nossa. Agora, quando a gente fica só lendo rios, né? Rios, manchete e tal, e a gente já começa a achar, tá bom. Acho que deve ser verdade. Pum. Que deve ser verdade. Então, para a criança, isso é muito importante. Ela lê frases longas para que ela crie esse senso. É cientificamente provado. O cara que fabricou o livrinho eletrônico lá tá lascado, né? Tá E lascado. no entanto que criança gosta mais do livro físico, Né? O livro de e-book não funciona para criança. Não funciona para criança, né? Eu acho que muito por causa das figuras também sim. e tal. Silmara, você tem uma inspiração, assim? Lógico, Espírito Santo e tal. Alguém que te inspira, você olha as ilustrações da pessoa e fala, nossa. Tem bastante.
Eu posso pegar isso aqui desse aqui, eu posso pegar Sim. isso aqui desse aqui. Sim, até o estilo de desenho a gente forma dessa forma. Você fala assim, você pode falar, você está assistindo aqui, você fala assim, eu desenho, mas eu não sei qual é o meu estilo. Como é que eu crio o meu estilo? O que você faz? Você pega um ilustrador que você adora. O que eu gosto nesse ilustrador? O jeito que ele usa a sombra. Faz igual o dele. Eu gosto do nariz que o cara faz. Você faz igual o nariz do cara. Então, você vai pegando, faz o Frankenstein. Você vai catando os autores, pedacinho de um, os pedacinho do ilustradores que outro. você gosta. E eu fiz muito isso. Eu estava muito preocupada. Eu preciso de um estilo, eu preciso de um estilo. Eu acho que eu ainda não tenho um estilo definido, né? Vocês falaram aqui, alguém falou que parece mesmo um estilo, mas assim, eu acho que eu ainda não defini meu estilo. Até esses livros mais infantis, eu quis fazer uma carinha mais infantil e para o outro um pouco mais jovem, né? Então, eu estou buscando essa transformação do personagem. Mas, assim, com certeza... Bom, vamos lá. Minha primeira inspiração, Maurício de Souza. Clássico, né? Quem não, né? Quem não, né? Eu sonhava em desenhar Gibi da Mônica. Sonhava. Eu mandava meus currículos para... minha vida foi assim. Mas o que aconteceu? Eu não focava, né? Eu falava, não, eu tenho que ser ilustradora porque eu posso ser ilustradora. Eu quero ser... Então, eu não focava. Então, eu fazia isso, mas, ao mesmo tempo, eu falava, não vai dar, tá? Quando eu começo a focar, começa a acontecer algumas coisas, né? Eu começo a criar, aquilo começa a dar fruto, porque eu estou focada. E aí vem, vamos lá, David Hirivoy, que é um autor ele faz gibis, ele é francês, se eu não me engano, e ele faz uma ilustração maravilhosa. Lucy Fleiman, que é uma ilustradora de desenho bem infantil, o desenho dela. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver quem mais. Gente, muita gente. Tem bastante gente. É muita gente. São várias pessoas. Mas, assim, é o que eu faço. Olha o nariz. Olha que o nariz que ela fez. Eu não sei nem porque eu perguntei. Eu não conheço ninguém, cara. Eu não conheço ninguém. Mas talvez alguém esteja assistindo. Você que está assistindo, anota aí. Com certeza a informação é mais para eles do que para nós, né? É isso. Mas é legal. Mas isso, assim. Eu vou fuçando, vou conhecendo muito também. E vou pegando aquilo que eu gosto e tentando colocar na minha arte. Uma pergunta? Claro. Silmara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez esses livros para criança, né? A gente já conversou sobre isso. Mas eu queria saber, você tem vontade de escrever livros mais adultos para ilustrar? Porque eu sei que é difícil você ilustrar um livro mais adulto, né? Mas existe, eu sei que tem uma galera que existe. Como sair das dívidas. Aí eu não sei. Como ficar rico. Essa resposta eu não sei. Rende um podcast, hein? Rende um podcast. Opa! Não, mas assim, você tem vontade de escrever um livro um pouco mais adulto? Não, acho que ainda não. Não, você vai ficar Não, eu gosto de brisar mesmo. Então, para brisar tem que ser infantil, tem que ser mais lúdico, porque não né? tem limite, né? Eu posso criar qualquer universo, qualquer mundo, né? Na ficção, a gente tem a ficção baixa, que é aquela ficção que não tem mundo paralelo. Que é a ficção, tipo, nossa, fulano pegou um barco, foi pescar e se afogou. Tipo assim, é uma vida real, né? Mesmo que não seja uma história real, é uma ficção que você inventou. Sim. A ficção média é aquela onde tem dois mundos. Por exemplo, Harry Potter. Sim. Ele tem Londres e tem Hogwarts, né? Tem, tá aí nos dois. Nárnia também. Sim. Tem, acho que é Londres, né? Que passa, e Nárnia. E a ficção alta, que é um mundo só, paralelo, tipo o Senhor dos Anéis. Acho que nem tem... Nunca assisti Senhor dos Anéis. Não tem a parte humana. É só o mundão deles, né? Então, e Aventuras de Izzy também. Não tem. Alta ficção. Caramba. Alta fantasia, Não então, tem nada não de tem elemento... Não, a gente não tem um mundo real. A gente na só vida tem real. o mundo deles. O mundo deles. Entendeu? Então, assim, eu ainda não estou com vontade de escrever um livro de baixa ficção. Quem sabe? Sua filha mas está crescendo. Deus né? é que manda. Sua filha está crescendo, você já vai acompanhando ali, ó. Fala, não, mas já assim, até assunto tem, viu? Tenho testemunhos, tenho. Quem sabe, né? Sim, é uma planos ideia. de Deus. É uma ideia. Um projeto Os planos futuro, de né? Deus, Um projeto futuro. E, assim, a galera, para quem não sabe, está assistindo, você é ministra de louvor na casa, né? É presbítera também.
você consegue puxar inspiração, tipo, um dia que o louvor foi muito, ministrou louvor, foi muito inspirado, chega em casa, nossa, aconteceu isso, eu preciso colocar no papel. Já chegou a acontecer alguma coisa assim? Eu acho que quando você escreve uma história, você coloca tudo aquilo que você viveu, inconscientemente, né? As experiências que a gente tem com Deus, né? Com certeza. Tem uma frase no Tem Alguém Aí que a minha filha falava muito para mim. Mãe, me abraça bem forte. Fica aqui pertinho de mim, me abraça bem forte para eu poder dormir. E isso eu coloquei no livro. Que legal. Que era uma coisa que ela dizia para mim todo dia. Me abraça bem forte, porque ela tinha medo do escuro. Então, assim, foi a experiência que eu tive com ela, né? E foi as coisas que eu disse para ela que foram as ministrações que eu dei para ela, né? Não, Deus está aqui com você, né? Deus não sai de perto de você. Ele está com você de dia e de noite, né? Então, tudo isso você vai encontrar nesse livro, porque são inspirações. Assim, agora, claro, né, as experiências com Deus são diversas e elas vão aparecendo, né? Sim, nas histórias, né? Eu acho que é muito isso do que você falou. Porque quando eu vou escrever, mesmo que seja algo que não é relacionado exatamente, por exemplo, eu vou escrever, aconteceu comigo alguma experiência com Deus, eu vou escrever sobre aquela experiência. Mas, se eu vou escrever sobre algo que me remete de alguma forma àquela experiência ou àquela sensação, sempre tem alguma coisinha ali que eu vivi naquele momento. Sim, tem. Sempre é uma forma de expressar, né? De você entender também. E na fantasia você coloca outro olhar, né? Outro olhar, né? Por exemplo, no livro da Izzy, ela é uma menina que quer ser guerreira, mas ela é muito jovem. Ela tem só 13 anos. E lá no povo dela, as pessoas podem ser guerreiras, mas as mulheres começam a treinar com 18 anos. E ela com 13 já quer ser guerreira. O que ela faz? Aí. Ela começa a treinar. Sozinha. Né? E a Izzy, ela é muito positiva. Ela é muito positiva. E ela quer ajudar o povo dela. E o que vai acontecer? Ela vai fazer alguma coisa para ajudar. Nessa experiência que ela vai ter que ir atrás da Flor da Paz. Né? E essa é a experiência. Não dá spoiler do livro. Depois nós vamos deixar. Depois nós vamos deixar o link das suas redes sociais, tal, para comprar o livro. Você também. se interessou? O link está aqui na descrição. Compra então, mas o assim, livro. o que acontece? Tudo que ela passa foi coisas que eu já passei. Entendeu? Como que ela... Por quê? Como que ela descobriu essa vontade de fazer alguma coisa, né? De ir atrás de uma solução? São coisas minhas também, né? Que eu gosto de resolver... tem um problema, eu gosto de achar a solução. Eu gosto de ir atrás da solução. Então, assim, você vai colocando no personagem que você está criando um pouco de você. Elemento próprio, ou né? alguém que te inspire. Por exemplo, a menininha aqui, a Júlia, ela é muito minha sobrinha. Ela não para de pular. Então, você vai se inspirando. Não tem jeito, né? E as experiências com Deus, elas ficam dentro da gente, marcam a gente e como fala, amadurecem a gente espiritualmente. Então, a gente vai colocar, com certeza, isso no livro, na história, na ilustração. Né? Não tem como fugir. Entendi. Tá preparando mais algum já? O Izzy 2. Izzy 2. Eu imaginei. Com esse nome eu falei, com certeza vai vir um 2 aí. Mas vai vir uma trilogia? Ou... Talvez, sim. Provavelmente. Faz igual o Rick Riordan, escreve 10. Vai escrevendo um atrás do outro. Aí você vai crescendo, né? Pô, vai virar uma adolescente. Eu mesmo já vou comprar. Nossa, eu amo livro assim. Já tô querendo saber o que vai acontecer com a Flor da Paz. Nossa, tem bastante pergunta aqui, cara. Tem muita coisa interessante. Bastante. Acho que a gente falou um pouquinho disso, né? Como a importância da literatura cristã na infância, né? Na infância de uma criança, né? Mas só voltando um pouquinho, teve um lance que a gente estava falando aqui sobre a influência de pessoas em várias áreas, né? De artes e tal. A Igreja na Cidade, ou Igreja da Cidade, do Carlito Paz, acho que é São José dos Campos, se não me engano. Eles têm uma parada dessa. Então, eles têm células, eles têm membros da igreja
em cada segmento da sociedade. Sério? Que legal. Desde o engraxate até Nossa, que vereador. da hora. Isso é muito Até importante, vereador. cara. Eles têm pessoas envolvidas ali em Isso é muito vários legal. âmbitos, Isso é sabe? muito muito importante. legal. Isso é muito importante, porque, o evangelho ele toma uma proporção, tanto que eu acho que é a maior igreja de lá, se não me engano, Sim. São José dos Campos. Então, é uma parada de se pensar, Sim, sabe? muito. A Uma gente coisa tava de- falando isso na célula ontem. Inclusive, se você não tem uma célula, encontre uma célula. Procure porque- uma célula. Incrível. E a gente tava falando isso na célula ontem, de que muitas vezes a gente se omite de ocupar o lugar que é devido. Então, igual você falou, que você falava, eu quero escrever um livro, mas eu não vou escrever um livro, porque não é pra mim. É. E a gente fica nesse lugar de, tipo, não é pra mim, não vou fazer e tal. E quando, na verdade, os dons que a gente tem foi o Senhor que nos deu. Para que a gente ocupe esse lugar de influência para outras pessoas. Então, se você tem um dom, ele não é para você ficar guardado para você. Sim. Ou ficar, vou fazer os meus desenhos aqui, mas não vou mostrar para ninguém. É. Ou vou fazer meus textos aqui, mas não vou mostrar para ninguém. Não, Sim. Deus quer que você ocupe esse lugar para que outras pessoas olhem para você e falem, então eu posso fazer. Foi igual que você falou do C.S. Lewis, tipo, Sim. ele olhou pro cara e falou assim, eu quero ser tão Sim. inteligente quanto ele, eu quero fazer exatamente. quanto ele. E isso fez ele ocupar um lugar que até hoje perpetua um... É ser luz, né? Exatamente. É você ser luz. É você acender a luz. Porque aí a pessoa fala, olha, dá pra ir. Né? Acendi a luz, então dá pra eu entrar. Aqui dá pra eu ir, né? Porque é a história do palito de fósforo aceso, né? Ele tá ali, tá queimando, você encosta outro acende, Sim, outro é verdade. acende. Quando junta todo mundo, é aquela luz gigantesca, verdade, né? É verdade. Mas essa parada não vou mostrar meus desenhos pra ninguém, na minha área musical, eu o famoso guitarrista de quarto. Tem muito equipamento, toca demais, Toca lá no mas quarto. ninguém sabe que o cara tem um talento. Sim, Não É sabe que muito cara isso, toca, né? é muito isso. é verdade. Deixa eu te perguntar. Você lembra do seu primeiro livro? Qual foi o primeiro livro que você leu e falou, nossa, Nossa, o primeiro livro que eu li, que eu adorei mesmo, não era cristão, na adolescência. Não, sim. A Droga da Obediência. Eu li esse livro. Você leu? Meu Meu Deus. Deus. Pedro Bandeira. Eu amo esse livro. Pedro Eu amo Bandeira, esse né? livro, Meu Deus. Eu amo esse livro. Nossa, é demais. Pra a idade, né, infanto-juvenil, Sim. né, eu tô até querendo comprar ele pra minha filha ler. Nossa, incrível. Mas assim, ele é muito legal. É Ele muito é divertido e tem várias. Ele tem uma série, né? Exatamente. Ele tem uma série. Tem vários Cara, livros. eu sempre fui muito ruim pra ler. Muito, muito. Mas, assim, são pouquíssimos livros que eu li e não me arrependo de ter lido. aham. Sério, eu lembro que teve um livro de trabalho na escola, nos últimos anos de escola, chamado Garra de Campeão. Cara, o menino era todo pomposo, era o cara da escola, ele competia com motocross e eu queria comprar uma moto pra competir também, não sei o quê. Mas, assim, é uma história de vida, de superação muito legal, porque ele sofre um acidente e tal, você recupera e volta pra disputar um campeonato e ganha e tal. Coisa de menino, né? Bem coisa de menino. Meio heróica, né? Nossa. Então, mas eu acho também que a literatura, ela é muito isso. Igual você falou, você já queria ser igual a ele, não sei o quê. Eu não sinto que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou meio cinéfila, né? Então, eu amo filme também. Aham. Mas sempre gostei mais de livro. É aquela famosa pessoa que lê o livro e vai assistir o filme e fala assim, não, mas o livro é melhor. eu sou o contrário. Eu sou o contrário. Eu sou essa pessoa. E aí, eu acho que a experiência de você ler um livro, ela é muito mais profunda do que você assistir um filme, por exemplo. Porque você se conecta com o personagem em um nível tão forte sim. que, por exemplo, você se vê no personagem, você fala, essa pessoa... Porque você tá dentro da cabeça do personagem, você tá nos pensamentos dele. Exatamente. Então, aconteceu isso comigo. Eu não lia nada. E aí, um dia, eu tava no 6º ano, no 7º ano, sei lá. Nessa época da adolescência, igual você falou. E uma amiga minha, teve um boom na minha época daquelas fantasias infanto-juvenis. Então, teve o Harry Potter. Não é a minha época, eu era um pouco mais nova. Crepúsculo. Teve o Crepúsculo, eu peguei o final do Crepúsculo, só que aí veio Jogos Vorazes, Divergente, verdade. e veio uma sequência de trilogias que fizeram muito sucesso. E aí eu lembro que a minha amiga chegou na escola com um livro dos Jogos Vorazes. E aí ela tava lendo e eu ficava olhando aquilo, eu falava, será, né? Aí ela falou assim, você já leu? Eu falei, não, eu não gosto de ler, não. Ela falou assim, mas esse livro você vai gostar. Eu vou te emprestar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu levei pra minha casa, não dei nada pro livro. Aí um fim de semana, minha mãe falou assim pra mim, hoje você não vai mexer na internet. Você não vai... Porque na época era computador, né? Não tinha nem celular. Você não vai mexer na internet, você não vai fazer nada. Você vai fazer outra coisa. Lembrou do livro. Aí eu olhei né? o livro e falei, vou dar
uma chance, né? Peguei e comecei a ler. E aí eu comecei a ler, e aí a personagem do livro chama Katniss. E ela é uma personagem muito complexa, só que ela é muito legal de você ler. Porque, tipo assim, ela tem umas ações meio contraditórias. Você fica, mano, essa menina tá meio doida, né? E é tão interessante que eu lembro que eu lia. Quando, tipo, eu comecei a ler, sei lá, 2 horas da tarde. Quando eu vi, já era, tipo, 11h30 da noite. E eu passei o dia sentada no sofá lendo. E aí eu falei, mergulhou, né? Alguma coisa aconteceu aqui. Aí eu peguei o 2º livro, li. 3º livro, li. Aí acabou. Não, eu li o Filho do Fogo, volume 1 e 2, do Daniel Mastral. Eu li em 2 dias, os 2 livros. Quando é bom, você vai longe. Né? Você vai... o filho... Não lembro o nome do livro, mas um dos livros do Rick Riordan, eu li em um dia. Então, A Filha das Profundezas, que eu te falei, a minha vontade era de ler num dia só. Muito legal. É muito legal. É autor bom, né? Autor que escreve muito bem, né? Sabe desenvolver a história também. Sabe desenvolver pelo amor de Deus. Eu acho que essa coisa de leitura, isso é uma coisa assim que eu observo muito. Né? Lógico que acho que aqui na Rocha a galera tem a cabeça um pouco mais aberta. Mas outros lugares que eu passei, as pessoas só liam livros voltados, assim, para... Teologia. Teologia, a teologia sistemática, que é uma parada complexa demais. Sei lá, às vezes pega um livro ali, o título não tem nada a ver, mas o autor se teve um embasamento em um dos evangelhos e ele, né, fez um estudo e tal. Não tem esse leque tão aberto assim para ler outros títulos, outras coisas. Né? Por exemplo, a gente estava falando de ler o livro, ver série e tal. Eu assisti as 5 temporadas de The Last Kingdom, né, as Crônicas Saxãs, e eu fui atrás, porque fala, né, baseado no livro, tal, do Bernard Cornwell e tal. Mano, são 12 livros. São 12 livros. Que faz uma série de 5 temporadas. Você coloca aí, são 25 episódios por temporada. Vou ler o livro. Vou ler o livro. 12 livros, meu. Eu gostei da série, vou gostar do livro. Cara, difícil. Não, é maravilhoso. É muito melhor, dá né? muito mais detalhe. Porque ele te dá detalhe de tudo. Porque o autor ele tem que escrever tudo que está acontecendo. Dentro do personagem e fora, né? Então, e a imagem, o cinema, ele não vai conseguir transmitir, por melhor que seja o autor, né? Só que livro físico, eu comprei um só. Você leu tudo no e-book? Tô lendo tudo de e-book. Não, mas é incrível, assim, a experiência de você ler um livro e você entender a profundidade do personagem é outra coisa. É outra coisa. Muita gente fala disso. Eu não assisti, mas aquela série dos Game of Thrones é uma série de livros. Veio de uma série de livros. Livros, assim, quilométricos. Só que as pessoas falam, a série é boa, mas se você ler o livro, você vai gostar mais ainda, porque é outra profundidade, é né? muito mais profundo. E eu fico pensando também, olha que engraçado, a gente falou de vários temas aqui, livros não cristãos. Pensa se a gente tivesse, assim, referências, tirando C.S. Lewis, que é uma coisa que, não, impossível, né? Não falar. Mas, assim, se você parar pra pensar, a gente não tem tanta referência literária, fictícia, assim. São poucos, né? São poucos. Que marcaram a geração, né? O C.S. Lewis marcou ali. Ele foi Tem o Peregrino, né? Peregrino, que foi, acho que, a primeira ficção cristã. E, na verdade, quem foi o primeiro a contar ficção cristã foi Jesus. Sim, pois parábolas. Nas parábolas. Depois a gente tem aí o autor de Peregrino, né? Eu não lembro o nome dele agora, John Bourne, um negócio assim. E depois a gente tem aí o C.S. Lewis, que aí acho que ele abriu uma porta ali, mas por causa da questão do preconceito. Muitas pessoas ainda não aceitam, né, que a ficção possa ser um instrumento de evangelização. Transformação também. Mas eu acho que isso não tira... É importante dizer aqui, antes que alguém diga, que a gente tem que fazer os nossos filhos ler a Bíblia. Sim. Né, ensinar Com a Bíblia. certeza. E quando você tem o ensinamento da Bíblia, quando você assiste um filme, né, como As Crônicas de Nárnia, lê um livro de ficção cristã, você consegue enxergar a Bíblia ali. Enxergar muito fácil. Se você está fundamentado. Agora, quando você não tem esse conhecimento bíblico, aquilo vai ainda te trazer paz. Porque é uma história cristã. Então, a ficção cristã ela tem que te trazer paz. Sim. Né? Você não pode sair dali com tristeza. Você não pode sair dali pesado. Confuso.
Eu li uma ficção cristã recentemente, não vou dizer o nome aqui para não estragar a vida do autor. Mas, assim, eu não gostei. Achei que a pessoa escreve muito bem, mas ela trouxe um peso no livro que eu não gostei. Eu não fiquei legal, entendeu? Terminou feliz, mas eu não fiquei legal porque durante a história era muito pesado, né? Talvez porque eu tenha ainda uma mente meio infantil. Não, Sentimento. não, eu tô até pensando numa pergunta dentro disso aí. Talvez não é um paralelo igual um autor de uma música. Às vezes, né, o compositor ali, ele faz a letra, faz melodia, faz tudo. A letra é maravilhosa, mas ele tá vivendo um momento ruim. Sim. E assim, o que entra, o que penetra na alma, já li muito estudo sobre isso, de música, não é a letra. É o ritmo, é a harmonia. É isso que penetra dentro da gente. Né? É o espiritual, né? E às vezes não pode ser isso. Às vezes o cara estava num momento ruim, a história foi muito boa e tal, mas ele ilustrou pesado. Eu acho que eu esperava, né, de uma ficção cristã, uma história que me deixasse mais saciada espiritualmente. Vamos dizer assim. Que eu tivesse... que trouxesse ali para mim alegria, os frutos do Espírito. Sim. Fruto do Espírito. O fruto. Que trouxesse ali para mim aquilo. E na história que eu li ali, eu fiquei a maior parte do tempo sofrendo junto com... A pessoa escreve muito bem. No entanto, que eu fiquei, o que vai acontecer? Né? Sim. Fiquei ali, assim... Mas, assim, não foi uma coisa que me saciou. Né? Foi uma coisa que me trouxe peso. Então, assim, eu acredito que a ficção cristã, por mais que ela seja para adulto, ela não pode ter conteúdo adulto, sabe? E tinha nessa leitura. Ela não pode ter. Eu acho que não deve ter, porque traz peso. Com certeza. Traz peso, né? Mesmo que seja para simbolizar. Então, que você passe bem de leve, né? Naquela história. Talvez esse livro que eu li era para um público mais adulto, né? Mas, assim, jamais... eu acho que deveria ter explicitamente. Eu acho que se tiver, tem que ser muito bem justificado por que está tendo. Isso agrega na história? Então, é necessário estar ali? Tem isso. Entendeu? Porque, tipo, é um assunto que, eu como uma mulher solteira, por exemplo, eu não quero ler sobre isso. Não, você não ia gostar do livro que eu li, por exemplo. Então, assim, é uma ficção cristã, o nome já e eu não achei que poderia ser categorizado como ficção. Entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso é um alerta, na verdade. A gente tem que tomar cuidado. Ler sobre o autor, né? Ler... até mesmo se você for comprar um livro qualquer para os seus filhos, né? Esses dias minha filha pediu um livro que a amiguinha da escola estava lendo. E eu falei, tá bom, né? Eu já sabia que existia esse livro, mas eu não... Falei, não sei se é para ela, né? E eu fui pesquisar. Fui ler sobre a autora, fui ler toda a sinopse, fui na Amazon e li todos os comentários do livro. O que estavam falando do livro. Li sobre os personagens. Aí eu falei, tá bom, vou comprar. Mas toda hora ela está lendo, eu não estou conseguindo ler com ela, mas eu falo assim, o que você está lendo? O que é? Como é que está a história? Isso aqui. Né? Mas, diante disso, eu digo, como ela já conhece a palavra de Deus. Fez uma pré-pesquisa ali. Como ela é uma menina que é evangelizada desde que nasceu, né? Sim. E ela sabe, né? Não tudo, mas ela sabe um pouco da vida espiritual, tem discernimento espiritual. Então, ela mesma vai dizer, esse aqui não tá... Mãe, com certeza ela vai me dizer se tiver alguma coisa errada. Ela, mãe, não gostei por causa disso. Ela é assim, né? Então, a importância da gente ensinar a palavra de Deus é muito grande ainda. É o primordial, né? Mesmo que você enche o seu filho de ficção. Né? Até porque eu acho que é muito errado a gente falar assim, tentar proteger as crianças de conteúdos e afim, porque, mano, a internet tá aí. Sim. É um clique que ela dá, ela já acha o que ela quer. Tem acesso a tudo, né? O que vai ficar mesmo é o que você ensinou pra criança. Na hora que ela se der de frente com aquele conteúdo, com aquele vídeo, com aquele livro, ela vai olhar aquilo e vai bater com o que ela aprendeu. E essa questão de você pegar, falar, você tá vendo esse personagem? O que você acha que ele tá fazendo? Você acha que é legal? Essa crítica que você faz junto com a criança, você tá vendo?
Ela mesma me falou, né? Te contei que a gente estava assistindo desenho, ela fez, mãe, estragaram o desenho. Estragaram o desenho. Porque ela já sabe. Ela já sabe. Então, assim, se você ensinar a criança no caminho que deve andar, ele não vai se desviar. Então, assim, já é um passo adiante que você está dando aí, de ensinar, e você está preparando a criança para qualquer conteúdo. E a ficção é uma coisa que a gente consome o tempo todo. Sim. Né? Seja desenho animado, filme, série, música, A gente tá exposto, cinema, tudo, né? tudo, A ficção cara, está aí. tudo. Então, assim, que você escolha, então, bons livros, né? Um conteúdo agradável e prepare sua criança para que ela possa... filtrar, né? E olha só, a responsabilidade... Você ainda vai chegar à sua vez, tá? Mas a nossa responsabilidade como pais, né? E falando de ilustração, de histórias, a gente está criando um personagem para o mundo. Sim. Né? Para o mundo, assim, Verdade. tá aqui, vai crescer, vai ter a vida dele, verdade. vai andar com as próprias pernas. É verdade. Então, a nossa responsabilidade é criar camadas, né? Sim. Sim. É a camada espiritual, que é a base fundamental na palavra de Deus. Aí vem a camada da sociedade, a camada do trabalho, vem Sim. Cara, é a construção de um Exatamente. personagem, olha isso. Exatamente. Não, né? Personagem que eu digo assim, Sim, né? sim. No nosso âmbito É do a papo aqui. personagem- É o caráter. O caráter. É. Você está construindo. O caráter é caráter. como se fosse um personagem de um filme, de um Exatamente. livro, Exatamente. cheio de camadas. Sim. Né? E Quando E Meu, as é suas muito louco atitudes isso, né? influenciam diretamente na pessoa que essa pessoa vai se tornar. Sim, exatamente. Tá vendo? Exatamente. Quando a minha filha foi apresentada na igreja, o pastor que apresentou ela falou assim: você está colocando ela naquele Moisés lá, aquela cestinha No que cestinho. Moisés foi colocado. Por isso que tem e nome, que chama colocando Moisés, no né? rio. Você está colocando no rio. A partir de agora. Aham. Ele falou, você vai pegar essa criança e vai colocar lá no rio. Então, assim, você tem que preparar ela para o rio. Né? Você tem que preparar ela para ir sozinha. Uhum. Então, que a gente tem que construir mesmo. Então, assim, é conversando, eu acho que falando, usando a ficção, Uhum. né, que eles gostam. Que é uma eles grande adoram. ferramenta, nossa, né? É gostam uma muito. grande Fala, ó, o ferramenta. Homem-Aranha, você tá vendo o que ele fez? Será que você foi corajoso? Não foi? Não, mas é assim mesmo. Tem hora que a gente tem coragem, hora que a gente não tem, né? O que é a coragem? Não é a ausência do Profundo, medo. cara. A coragem é enfrentar o medo. Então, assim, você vai ensinando e vai dizendo, conforme a ficção for te ajudando. Eu acho que ela ajuda mesmo a gente. Muito legal. Ô, Sil, sim, você falou, né, que todo mundo ali é parente e tudo tal. parente. Meu, eu quero... Você queria muito que Não, tivesse o Lércio aqui. não, eu tô me segurando pra não falar dele. Sabe por quê? Porque eu convidei ele. Ah, tá. Eu falei, Lércio, vamos lá, Ah, né? mas ele vamos vem. falar Agora que eu vim, e ele tal. vai pedir perder o Ele medo. tava esperando alguém, né? Ele tava esperando. Foi, se a Silmara foi, eu As vou. pessoas morrem de medo de vir aqui conversar com eu tava a gente. morrendo de medo. Meu, ela ficou assim a semana toda. Ai, mas... Eu tava e se jejuando. Pelo amor E se de não sai o Deus. livro? Falei, meu, não sai o livro, você manda uma foto. Eu tava jejuando pra vir aqui. Não, mas eu tenho vergonha. Você ministra na igreja, pra igreja, Mas eu sou tímida, cara. fião. Eu Não, sou tímida. Ah, não é não? Isso, meu não Deus. é não, não é não. Nossa. Eu já estive lá, eu vi que não é. Não, mas é Que incrível, isso. as pessoas ficam, meu Deus. Fala, gente, você fica com medo de mim, do Paulo, é. da Dai, pelo amor Nossa, de Deus. gente. E, É mas, que é- não, mas sabe o que é? É que assim, o pessoal, eles só veem o que acontece aqui. Sim. É. Né? A gravação, a coisa pronta. Eles Sim. não veem o bastidor, Sim, né? sim. Que tem um negocinho pra mastigar ali, né? Então, Sim, o pessoal sim. não vê isso, É né? verdade. Que rola conversa durante a Confortável, semana, sim. bate-papo. Tem até o ar-condicionado, É. esse calor Ar-condicionado, tem Chama tá Madruga. vendo? Meu Deus. Né? Então, gente, quem a gente convidar não precisa ter medo, né? não, Porque é só fica à bater um vontade. papo, né? E a gente gosta É que tranquilo, o pessoal vem e fale mesmo. Fale mesmo. Quanto mais falar, melhor. Melhor. Né? Ô, Sil, você acha que... Obviamente, eu acho que teve, mas assim, né, pra gente já começar a caminhar para um final do nosso papo, uma experiência muito marcante que você teve, independente ou na igreja ou socialmente falando, que você precisou colocar no livro. Aí, nesse caso específico, eu quero que você dê um spoiler, né? Sim, tá. Deixa eu pensar aqui pra falar. Pra não dar spoiler. É. Não, se for do livro novo, não, É. não, Não, a aquilo gente que eu te muda, falei, né? A gente A faz gente- uma curva aí. Não, eu acho que, como eu falei pra você, né? Tudo que a gente coloca no papel, a gente é daquilo que o coração tá cheio. Uhum. E esse livro do medo foi uma coisa que eu estava passando por isso também. Estava numa depressão, num transtorno de ansiedade. Uhum. E eu estava lidando com medo, Entendi. muito medo.
E eu tinha medo de tudo. De tudo que você E pode essa imaginar. pergunta também, né? Quem é que tá aí? É uma pergunta que a gente faz quando a gente tá ansioso, né? Tipo, Jesus, você tá aí? Exatamente. Você tá E por assim, aí? e ao mesmo tempo, como eu queria transformar isso numa solução, né? Eu escrevi esse livro falando tanto de mim quanto do medo de uma criança, né? A minha filha também tinha esse medo de escuro e tal. Coloquei me inspirei na minha sobrinha para fazer essa menina que pula, que não para quieta. Ela é muito eu quando eu era criança. Você tem um punhado de sobrinho, né? Tenho. Então, assim, tem um pouquinho de cada pessoa aí, um pouco de mim e tal. E o que mais fala nesse livro, né? Deus está com você durante o dia, durante a noite, na hora que você vai dormir, na hora que você vai brincar. O pai dela fala para ela. Sim. Então, você não tem que ficar com medo. Ele está cuidando de você. Entendi. Né? Então, acho que essa parte... Com certeza, enquanto eu escrevi esse livro, eu estava passando por isso. E, graças a Deus, hoje eu estou muito melhor. Né? Passei por um processo bem difícil de depressão. E onde eu tinha medo, um medo absurdo, um medo sem fundamento. Né? Sim. E falando acho que eu escrevi falando para mim mesmo. Deus está com você em todo o tempo. Né? Não tem com o que você se preocupar. Ele está com você, né? Então, com certeza, tem a ver. Foi uma terapia de autoconhecimento, né? E a minha sobrinha, né, que eu falo que me inspirou, essa Júlia, ela tem muito medo do escuro. E ela já leu esse livro umas 300 vezes. Aí teve um dia desse que ela estava com muito medo na casa da minha mãe, e a minha mãe falou assim, vamos ler o livro da tia aqui? Ela, mas vó, já li tantas vezes. Aí minha mãe, não, vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Até você entender. Até você sugar. Até parar de ficar com medo. Fica. Por mais que ela ainda mas fica dentro aquela história aqui. Né? A Júlia, ela vai buscar o gatinho dela, e ela vai salvar o gatinho dela, e ela descobre que é assim que Deus ama a gente. Ela vai no escuro, vou dar spoiler aqui, ela vai no escuro buscar o gatinho. E aí ela entende o quê? Deus faz assim comigo. Olha só. Ele entra dentro do escuro para me proteger. Forte. Entendeu? Então, é uma mensagem forte. Forte, né? Pensar, É forte. Até para nós que estamos lendo, vamos, meu Deus, é verdade. Dá uma chacoalhada, né? Aquela cena que você tá com seu filho e você fala... É bem isso. Eu tenho uma pergunta. Sil, no começo você falou, né, um pouquinho dessa história, e você falou que na pandemia você começou a desenhar, Sim. né? Enfim, entendeu? Da pandemia pra cá, em algum momento, nesse momento de livro, e, enfim, você pensa assim, não, vou parar. Olha, é bem difícil. Né? Vou ser bem sincera, assim, é muito difícil. Se você que quer escrever e tal, você tem que ter a consciência de que você quer isso mesmo. Aí eu resolvi focar. Entendi. Né? Eu já tentei várias coisas na minha vida e não foquei, talvez. Né? E falei, não, desisti. Falei, não. Mas eu acho que isso é um propósito que Deus tem na minha vida. Eu me realizo, eu fico feliz. Mesmo que ninguém tenha lido ainda, eu já estou feliz. Porque eu fiz. Eu escrevi, está escrito e já está desenhado. Você viu pronto, né? Está pronto. Então, assim, eu já estou realizada. Eu consegui fazer, né? E é muito trabalhoso, né? Ainda mais assim, se você tem que escrever, você tem que desenhar. Eu escolhi ilustrar, né? Você pode pedir para outra pessoa. Você tem que propagar aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, eu fiz uma parceria com a editora, mas eu ainda tenho que trabalhar para que esse livro dê certo, né? Para que as pessoas leiam e tal. Então, assim, é um processo de formiguinha, né? Ninguém me conhece. Hoje em dia é muito valorizado o livro de pessoas que já têm lá 10 mil seguidores, rede social. Né? Eu até preenchi uma ficha de uma editora cristã, que você tem que falar toda a sua vida. Toda a sua vida. O que você fez na igreja, que ano que você se converteu, né? E você tem que dizer quantas pessoas te seguem no Instagram. Nossa. Que isso? Sim. Dependendo do número. Porque você tem que vender seu livro sozinha. Entendeu? Então, assim, a proposta hoje é essa. Você tem que vender seu livro sozinho. Então, assim, se você quer, você tem que focar. Eu quero, Deus está comigo, né? É um propósito de Deus. Eu creio que é um propósito de Deus. Então, eu não desisti. Já tem tempos que eu estou lutando com isso, né? Esse livro tem alguns anos. Então, tem tempos que eu fiz o Easy por publicação independente, e agora eu consegui uma editora que fizesse parceria comigo, e aí eles estão publicando com o selo da editora. Então, assim, é uma vitória.
É uma vitória, assim, Legal. mas deu já faz alguns anos, né? Então, assim, foque no que você quer, porque não é fácil, né? É um trabalho de formiguinha. De formiguinha E mesmo. hoje, quantos seguidores você tem no Instagram, assim, mais ou menos? 450, mais ou menos. Cara, eu acho que se a gente fizer uma força-tarefa na gente. igreja, Galera, vamos lá. na igreja, sabe, assim, eu acho que para algumas coisas, Sim. né? Vou falar abertamente, Sim, porque sim. eu não tenho, Sim. não sou enrabixado com O ninguém, diretor pira. mas assim, tem muita coisa que a igreja, que falta unidade na igreja. Verdade. Sabe? Precisa fazer força-tarefa para ajudar. Cara, quantas forças-tarefa a gente fez para cuidar da igreja? Sim. Para cuidar da igreja. Sim. Aparece meia dúzia de gato pingado. Sim. Sabe? Mas quando é para benefício próprio, todo mundo quer, mas ninguém faz. Sim. Então, galera, fica aí o toque. A gente tem em média. Segue a aí, Silmara aí. A Né, gente Gabi? tem em média. Por favor, aí, galera. umas 300, no mínimo, tá? Umas 300 visualizações nos vídeos. Eu vou Já ajudar é uma vocês. Aqui embaixo na descrição, a gente vai deixar o link do Instagram da Silmara. Sim. Pausa esse vídeo agora na minha cara, bonita aí, você tá assistindo. Pausa ele, vai lá no Instagram dela, Isso. segue e volta aqui pra terminar o Sim, podcast. é moral, né? A moral da rede social. Dá aquela moral, pô, Faça é irmã, isso, é por da favor. igreja. Não, e a gente né? sabe também que esses, assim, já aproveitando, né? A gente sabe que o livro, ele é reconhecido quando ele começa a ser vendido, Sim. né? Então, assim, ele vira best-seller, né? Então, você tem que ter ali pelo menos umas 500 cópias vendidas. Então, assim, também é Quantas? 500 cópias. 500? Pelo menos. Do mínimo. É o mínimo. Então, assim, se você é cristão, né? E você tem um sobrinho, né? Por favor. Um filho. Né? Lógico. Dá essa né? força também. Aham. Porque a gente faz... É o que a gente está falando. Por que esse subgênero não cresceu ainda? Por que, Porque que a a gente gente não não investe. foi adiante? Porque a igreja não Investe. compra. A Sim. igreja não vai Não vai atrás. junto. Né? A gente tava falando isso também. Eu faço teatro, né? A gente faz teatro Aham. numa companhia famosa aí de teatro. Inclusive, queria ver com o Paulo de trazer alguém aqui, mas... Ah, que legal. E tem como fala? Um espetáculo em cartaz, né? E eles estão com muita dificuldade de manter em cartaz, Sim. porque o pessoal não vai assistir. Não vai. Nossa, tá vendo? E assim, é um espetáculo, gente, nível Broadway. É um negócio Nossa, assim... eu adoro. Não, que você fala. é Vou até maravilhoso. divulgar é maravilhoso. aqui. Gente, por favor, se você não assistiu Luther King ainda, da Companhia Nissi, Eu quero por favor, ir. assista. Eu não fui ainda. Eles precisam, mas assim, de verdade, uma produção... Sim. Você fala, meu, Sim. como assim? O cara, o Kaique Oliveira, que é o cara que Sim. escreveu, ele foi lá para os Estados Unidos, na Broadway, e assistiu, por exemplo, Uau. Hamilton, os musicais lá, que são muito... Aham. E ele trouxe referências e fez Sim, igual. E, tipo, os caras Tá no estão capricho. lutando pra ficar é em cartaz. maravilhoso. Meu. Eu quero ir. E assim, não é que não é um ingresso caro, entendeu? Não. É que a igreja não compra Não ideia. compra. É porque não está acostumada com a Mas então, fantasia. mas com a às ficção. vezes, eu fazia até um paralelo, que a gente tá falando que o poder da igreja não é alienado e tal, que investe em Sim, música e não sei o quê. Não é, não. Mas culturalmente falando, o brasileiro não é ligado em cultura. Exato. Sim, é verdade. Né? Parece até um pleonasmo, né? É. Culturalmente falando, não ser ligado em cultura. Mas é uma realidade. Sim. É uma realidade. Você pega uma galera aí, sei lá, americano. Nos Meu, Estados Unidos investe muito os caras nisso. vão, Os é caras teatro, compram é muito. cinema, é não sei o quê, é Não, estádio. e é maravilhoso. Vamos falar dos Sabe? benefícios. É muito bom você ler um livro. É Uhum. muito gostoso ler um livro. É. Você sai preenchido, né? Então faça boas escolhas para ler, para você sair preenchido. Exatamente. E quando você sai do cinema, né? Quando você termina aquele filme, que você se envolveu, é uma delícia. Então, assim, cultura é Cara, maravilhoso. ópera, orquestra. Eu Nossa, amo adoro, ópera. adoro. A primeira vez que eu assisti também. uma orquestra tocar ao Também vivo, adoro. É uma falei, meu experiência. Deus, que isso, cara. Porque você sai de lá e você fala, o que acabou de acontecer? é. Tipo, Uhum. mexe É. com todos os Nossa, sentidos. a orquestra é legal porque você ouve o barulho, você vê o instrumento você tocar, né? É. É diferente de quando você está ouvindo só. Quando você está lá, você vê, olha, o Você cara tá lá, tocando. você vê, É muito legal. É muito bom. Mas é isso, assim, a igreja dá a mão e falar, não, vamos Sim. ocupar esse lugar, vamos ajudar vamos esses acender a artistas, luz, vamos né? acender a luz. E aí quem é artista fica naquela. Sim, dá um apoião, né? E aí, vamos, galera, vamos? Não, a gente vai. Aí chega na hora. Mas é por isso que eu tô te É. falando que é de formiguinha. Porque é Exatamente. difícil mesmo. Mas é. Convencer, né?
E é um trabalho de formiga, mas assim... É um processo. Vale a pena, né? Com Ainda mais certeza. se Deus está naquilo que você está fazendo. Não, é gratificante. Talvez assim, são dois mercados completamente diferentes, né? Quando eu faço o meu pedalzinho de efeito lá e testo ele, mesmo que não é para cliente, é para amostra, ou é para mim mesmo. Quando eu ligo ele lá e tá funcionando, nossa, é muito louco, cara. É uma Tem sensação que é... Um artista que ele não é cristão, que eu gosto muito, que ele escrevia musicais. Eu sou do teatro, né, gente? Então, sim. me perdoa. Suas referências. O nome dele é Jonathan Larson. E ele fala que ele escreveu Rent, vários musicais famosos. E ele falava, né, porque ele já morreu, que aquilo que você faz num domingo à tarde por puro hobby é o que você deveria fazer pro resto da sua vida. Porque é o que te preenche, é o que te dá, assim, vontade de acordar no outro dia, sabe? E às vezes as pessoas falam assim, mas não dá dinheiro e tal. Mas, cara, você nasceu pra isso. Melhor eu não falar o que eu gosto de fazer de domingo à tarde. Dormir. Nossa. Se for meu pai, assistir futebol. Mas isso é verdade. Assim, eu acordo... Hoje eu acordo muito mais feliz. Porque eu sei que eu tenho um trabalho que eu tô adorando fazer. E adoro, de verdade. Amo, né? Então, assim, ainda mais se eu tô falando de Deus. Sim. Assim, com isso eu posso propagar o nome de Jesus, né? E falar do amor de Deus. Sim. Então, ainda é melhor ainda, né? Então, mas são pouquíssimas pessoas que têm o privilégio de falar assim, eu trabalho com o que eu gosto. Eu Sim. trabalho com o que eu São amo. pouquíssimas, São pouquíssimas mas pessoas. é aquilo que eu te falei, no começo da minha vida profissional, eu não podia fazer isso. Né? Quer dizer, eu gostava de ser designer, eu gostava. Mas Não te preenchia. eu queria parar com aquilo e eu não podia. Graças a Deus, Deus me deixou num cenário hoje que eu consigo fazer isso. Olha só. Né? Mesmo que eu não ganhe nada em troca, né? Eu só estou trabalhando por enquanto. Mas eu estou tendo tempo para produzir, para fazer com calma, né? Para desenhar, ilustrar, refazer, desfazer, fazer de novo. Esse livro, As Aventuras de Vida, eu refiz todo de novo. Eu tinha feito um lançamento até aqui na igreja, por minha conta, né? Independente. Eu refiz ele todinho para oferecer para a editora. Então ele está todo renovado, com a história ainda mais detalhada, né? Tal. Então, mas aí eu tive esse tempo. Eu fiquei minuciosamente olhando tudo de novo. Sim. Como que funciona esse projeto para você apresentar para a editora? Normalmente você apresenta o manuscrito. Não, o que você criou ali no iPad, enfim, no teu equipamento. Normalmente você manda o manuscrito, só o texto. No meu caso, como eu queria apresentar também as ilustrações, eu mando junto algumas ilustrações que eu fiz. Mas às vezes você manda só um manuscrito que você não tem as ilustrações ainda, entendeu? Mas normalmente é assim, você manda só um manuscrito e eles vão... Mas uma editora, ela demora 6 meses para te responder. Para responder, né? Se responde. Nossa, eu achava que era igual você conseguir contrato com gravadora, sabe? Você grava um discozinho, um disco demo, né? Com 4 musiquinhas. Porque hoje a facilidade do home studio, né? É isso. Você grava o disco, manda para a gravadora. Eu achava que você precisava ou uma gráfica rápida, alguma coisa, mandar o livro pronto, só para eles terem uma ideia como ficaria. É mais o manuscrito. Até essa editora, né, com que eu estou fazendo, a Zinha, eles me proporam se eu queria um outro ilustrador para fazer. Eu falei, não, eu que quero fazer as ilustrações. É a minha diversão. O filho é meu, eu que vou criar. Eu vou criar. Mas, assim, você pode oferecer para um outro ilustrador fazer e tal. Mas assim, a diagramação foi feita toda por eles, né? Eu não, a beleza, assim, tá bem feitinho. Que eles legal. Que fizeram tudo. Eu só fiz as ilustrações e dei minhas considerações. Mas foram eles que diagramaram. Maravilha. Então, é isso. Tem mais alguma pergunta aí, Gabi? Não. Não? Agora eu só quero ler esse livro. Vamos comprar o livro. Vamos por comprar. Favor, gente. Já tá lançado aí. Já lançou. Nós vamos deixar. De setembro foi o lançamento dele. Como que a gente faz para comprar o livro? Ele está na Amazon, na Americanas, né? Em todas as lojas que vendem livros online. Ele está nessas plataformas. Tá no seu perfil também, Tem algum link no seu perfil? Clicando lá, consegue comprar direto? Sim. Tá. Então, maravilha. A gente vai deixar o teu arroba. Que você já seguiu, porque eu falei pra você seguir lá. Vai lá, aproveita, segue ela, compra o livro. Eu tenho meu canal no YouTube também, Paulo. Teu canal no YouTube. Fala um pouquinho do teu canal. O que tem de conteúdo lá? A gente mostra... Eu faço processo de desenho, né? Eu falo um pouco de livro lá. Eu faço mais processo de desenho, tanto no Procreate quanto em outros programas que eu posso fazer a mesa digital e tal. Sim. Mas é mais voltada para o desenho, no canal no YouTube, né? Legal. Então, dá uma passadinha lá que vocês vão ver. Maravilha. Qual que é o canal? @Sil Ilustra também. Sil Ilustra também? Maravilha.
Então, meus amigos, é isso. Sumara, obrigado, viu? Obrigada pela a vocês. tua presença. Foi muito bom. O maridão tá aí também, a filhinha, né? Tá nos bastidores aí. Eu que agradeço. Acompanhando. Obrigado, que Deus te abençoe nessa jornada, que venda Amém. milhões aí, Amém. né? Em nome de Jesus. Que depender da gente aí do RochaCast, a gente vai divulgar, a gente Legal, vai legal. trabalhar em cima disso aí, tá? Legal. E a partir de agora, né? O episódio, Sim. todo mundo sabe que é gravado, né? Uhum. Mas já de agora. Já, beleza. Vamos para cima aí para poder contribuir. Legal. É a expansão Muito obrigada, do reino, gente. né? É a expansão do reino. Não tem outra palavra, outra Eu colocação. acho que essa oportunidade aqui vem de Deus, né? Amém. Com certeza. Amém. É o Muito obrigada. propósito. É o propósito. É Gente, esse. por favor, não esqueçam. Se inscrevam no canal, ativa a notificação. É isso aí. Segue a gente no Instagram. Ah, detalhe, se você segue a gente no Instagram e você só curte os nossos vídeos, eu vou pedir, por favor, divulga no seu story, marca o RochaCast. Marca lá. Se você estiver assistindo esse podcast e quiser postar um story, marca a gente no story que a gente reposta também. Engaja com você, cada um se ajuda um pouquinho e é isso aí. Mas não esqueçam de engajar pra gente conseguir alcançar mais pessoas. E tá crescendo, viu? Tá crescendo. Cada dia a gente olha lá, tem um seguidor novo, Eu vou lembrar tem um eles comentário aqui. novo. Do desafio que você falou. 1000 inscritos. Vai corta cortar o cabelo. Na live, ao Oh, vivo. sério? Ao Então, vivo. Que legal. só eu já tenho umas 40 contas lá. Aí, tá vendo? E eu com as 3 que eu tinha. Mas vai já ser escrevi curtinho? também. Curtinho? Como eu usava Não, antes da gente, pandemia. pelo amor de Deus, me ajuda aí, curtinho. galera. A temporada tá acabando. Dezembro, 1000 inscritos, né? E lembrando sério? que dezembro Nossa, a um gente trabalho. finaliza a primeira temporada. Então, depois só o ano que vem. Uhum. Se não chegar nos 1000 inscritos, segunda vai cortar o temporada, cabelo? Ah. cabeludo. Gente, me ajuda, por favor. Se inscreve aí. 1000 inscritos. 1000 inscritos, o Paulo corta Mas- o cabelo em live. Mas vai ter uma surpresa, tá? Vai ser vou cortar o cabelo, mas vai ser num lugar. Tá. Deixa eu chegar nos 1000. Sério, tem planejamento. Não, tem todo um planejamento. Quando eu bater os 1000, aliás, quando a gente encerrar aqui, eu conto pra vocês. Ah, iba. E aí vocês só vão vai ajudar a saber. engajar. Não, aí Tá, vocês vão ajudar tá. a engajar pra chegar nos 1000. Né? Eu devia estar lutando contra, mas parece que eu tô felizão, A favor. né? Eu tô felizão. Tá fazendo porque de tudo pra cortar o cabelo. é porque é uma boa causa. É uma boa então causa. tá bom. É isso. Gente, então, muito obrigado. Mais uma vez, não deixa de deixar o joinha aí. Deixa um comentário, de repente uma dúvida, alguma coisa que você teve. A gente encaminha Exatamente. para Silmar ou para algum outro convidado. Vai lá no, como é que fala? Não é inbox. Inbox é na minha época. Na DM. Na DM, No lá no Instagram. Instagram. Fala, do episódio tal, fiquei com a dúvida assim, assado. A gente vai, Sim. entra em contato com o convidado, a gente responde, ou ele mesmo responde para você, tá? Então, é isso, meus queridos. Deus abençoe vocês e tchau! Tchau, gente.